Oi, lindezas! Mais uma vez nós estamos aqui felizes por estar com vocês. Hoje nós estamos gravando, acho que o Arte de Viver número 53, se não me falha a memória, não é, Flávio? Amanhã não sei, precisa falar no canal. É 53, sim, com certeza. Bom, mais uma vez, depois de 2 anos, eu peço a vocês, se inscrevam, deem um like. Que mais, Flávio? Sempre ativem o sininho da notificação para que vocês sejam informados quando a gente sempre posta um programa novo. Isso. Né? E comentem bastante. Aliás, vocês têm comentado, e me perdoem, mas eu não tenho tido tempo. A minha cabeça anda envolvida em outras coisas neste momento, muita preocupação, né? E eu não tenho tido tempo de responder os comentários, mas, como sempre, eu leio todos e são absolutamente lindos. E eu agradeço a todos vocês, viu? Assim que der, eu começo a responder de novo para vocês. E percebam, quando a gente pede like, quando a gente pede para se inscreverem, quando a gente pede para tocar o sininho e para comentar e compartilhar, é para o canal crescer, né? A minha mãe dizia sempre, água estagnada cria lodo. Então, tudo que fica estagnado, morninho e tal, a tendência não é evoluir. Então, vamos lá, gente, né? Vamos compartilhar, se vocês gostam, evidentemente. Vamos lá, vamos contribuir, é a parte de vocês, nós fazemos a nossa parte, né? Estamos dando entretenimento, gostamos de vocês, estamos aqui com o maior prazer sempre. Mas a gente, qual é a recíproca, além dos comentários que a gente responde, né? A recíproca é dar like, é compartilhar, é fazer o canal crescer, ok? Então, vamos lá, Flávio. Vamos hoje lá, nós temos pessoal, mais hoje é o perguntas. episódio 52, 52? Perguntas e respostas. Minha mãe e eu, a gente fez a seleção aí de 14 perguntas que vocês mandaram aqui através daquela postagem do PIR que a gente fez ainda no começo da semana. Então a gente vai começar aqui com a pergunta número 1. Vamos lá? Vamos deixar claro que tem muitas perguntas que são absolutamente iguais, né? Tem. Perguntam as mesmas coisas. E tem muita gente que perguntam coisas para mim, para que eu possa responder aqui e tirar a oportunidade de outras perguntas que fazem, que enfocam situações diferentes para eu responder. Perguntas que eu já respondi nos próprios vídeos, né? Que eu esclareci nos próprios vídeos. Então é sinal de que não viram os vídeos ou não entenderam os vídeos que fazem as mesmas perguntas. Né? Essas perguntas que são repetidas, a gente não vai responder aqui. Não. Porque elas já foram respondidas ou no PIR anterior, ou elas já foram respondidas aí nos muitos vídeos que já tem disponíveis aí no canal. E outras pessoas perdem a oportunidade, por isso, de verem as suas respostas, né? É isso aí. Respondidas. Então vamos lá. A pergunta número 1 de hoje é do Éder Nascimento. Ele fala o seguinte para você, ele te pergunta: Elaine, tenho visto com o passar dos anos que a dramaturgia tem perdido a sua essência em viver a verdadeira arte. Sim. Vários autores que admiro, como Manuel Carlos, Benedito Rui Barbosa, Aguinaldo Silva e dentre outros, fizeram suas novelas terem uma grande repercussão em seus temas. Pergunto, essa nova geração de atores e atrizes estão preparados para continuar o legado que você e tantos outros construíram ao longo de décadas? Que Deus abençoe vocês, admiro vocês. Muito obrigado pela sua pergunta, Éder. Éder, é uma pergunta interessantíssima, viu? Olha, se eles vão continuar o nosso legado, é impraticável, né? Porque nós estamos vivendo em épocas completamente diferentes, né? Modo de vida e tá tudo diferente, os valores morais, os valores éticos, tudo uma baguncinha geral atualmente, né? E principalmente porque nós que eu digo, atores da minha geração e mais velhos do que eu, nós tínhamos, acho que um conceito diferente a respeito da nossa profissão, sabe? Né? Hoje é mais passarela e holofotes. As pessoas sonham mais em serem celebridades, sabe? Não é falável de fazer programas que tem quantidade de gente assistindo. Claro, nós ficávamos preocupados se a novela dava Ibope ou não dava Ibope, porque senão não tinha patrocínio.
Mas principalmente o nosso foco era fazer o melhor que nós pudermos, né? Então vamos conseguir Ibope não através de notícias, de fofoquinhas, de ficar expondo a sua vida particular, o seu físico para chamar atenção, não. Era através do nosso trabalho mesmo, suado, né? E feito com muito empenho e com muito amor. Eu acho que eles deixarão, evidentemente, um legado, e pode ser que seja interessante, né? Mas não darão continuidade ao nosso legado. É completamente diferente. O foco está diferente, em cima de todas as coisas. Eu acho isso. Então, muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Sim. A pergunta número 2. Pergunta número 2 foi feita aqui pela Lisiane Pereira Vieira. Obrigada, Lisiane. Boa noite, Elaine e Flávio. Elaine, gostaria de te perguntar se tu tens planos de trabalho em teatro, seja atuando, produzindo ou dirigindo para os próximos meses ou adiante. Moro em Porto Alegre, gostaria muito de assistir um trabalho teu. Beijos e uma ótima semana para vocês. Beijo, querida, uma ótima semana para você. A sua pergunta é interessante, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amor. Quando a gente chega numa determinada idade, como eu cheguei, a gente já não faz mais tantos planos. Principalmente para médio e longo prazo, como você diz, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Bom, em primeiro lugar, eu nunca dirigi, né? E nunca tive a pretensão de ser diretora. Eu gosto de ser dirigida, eu gosto de atuar, eu gosto de ser atriz. Mas, enfim, eu não faço planos. Aliás, na nossa profissão, não adianta a gente fazer muitos planos, sabe? Eu tenho, e na nossa profissão a gente sempre tem sonhos. A gente sonha em realizar, né, determinadas coisas. Agora, planos pro futuro eu não faço mais, não. Eu vivo aqui e agora e eu procuro viver o melhor que eu posso, este momento, né? Neste momento eu estou aqui com vocês. Pode ser que amanhã não mais, mas neste momento o que está me interessando é isto que eu estou fazendo, né? Não tenho planos não, querida, eu tenho sonhos. Talvez eles se realizem, quem sabe. Vamos para a próxima pergunta. Na verdade, isso aqui não é bem uma pergunta, é uma sugestão aí da nossa querida Maíra Ferrari. Ô, Maíra! Ela fala o seguinte, a minha não é pergunta, que já fiz no outro programa, mas uma sugestão. Colocar essa caixa de perguntas no stories do Instagram. É muito mais fácil das pessoas acharem. Maíra, de fato, Ele que responde. É mais fácil elas acharem. No entanto, o volume de pessoas que a Elaine, minha mãe, tem no Instagram é muito maior do que o que a gente tem aqui no YouTube. Então fica difícil para a gente conseguir gerenciar essas perguntas no story de Instagram, porque vai ser um volume muito grande. E a gente prefere selecionar aquelas poucas e boas dentro de um volume viável para a gente poder ler no próprio YouTube. Fica mais fácil para a gente e certamente a qualidade das perguntas, a triagem dessa qualidade das perguntas, ela tende a ser muito melhor executada no YouTube do que com o volume gigantesco do Instagram. Exatamente. Só para vocês terem uma noção, nós estamos agora chegando nos 10 mil inscritos. No YouTube. Né? E no Instagram eu tenho, no momento, 43.100 pessoas que me seguem. É muito grande. Eu queria que as 43.100 viessem para cá. Não participar desse aí, já ficariam 54, né, mil pessoas. Seria muito, muito interessante, né? Mas não estão vindo, né? Elas ficam lá, me seguindo, curtindo as minhas fotinhas. Eu acho que isso é uma coisa curiosa, mãe, porque assim, a impressão que dá é que quem é Instagrammer, né, quem está acostumado com o Instagram, Sim. não quer ficar tendo que migrar de plataforma. São plataformas completamente diferentes, com coisas diferentes apresentadas. Exato. Né? Então eles gostariam muito provavelmente de ver os conteúdos daqui também replicados lá, naquele formato verticalzinho. Mas não tem condição, não, porque eles gostam de coisas imediatas. Sabe, e rápidas, curtas, rápidas, não programas longos de Imagina um programa 30, de 1 hora e 40, meia, 1 hora, 2 como horas nós já até. fizemos aqui, e acham que está curto, que eu tenho que falar mais tempo.
Não é à toa que o Instagram chama Instagram porque ele é uma rede de consumo instantâneo de conteúdo. Instantâneo, não Bom, daria certo. Vamos para a próxima aqui. Ok. A pergunta número 4 de hoje é da Fer e você. Fer e você? Olá, tesouro, gostaria de saber como era feita a caracterização da baronesa Cândida de Sinhá Moça. Aqueles penteados tinha que ser com muitos apliques? Os vestidos eram muito calorentos? Era tudo muito lindo. Aliás, você estava deslumbrante. Estou vendo na Globoplay. Grande beijo. Pois é, tá passando na Globoplay de novo, né, gente? A novela é lindíssima, merece ser vista. Mas aqui uma queixa. Vocês sabiam que as duas reprises que fizeram na Vivo há 4 anos atrás, não me pagaram até hoje? Não, canal Viva, né? Canal Viva. Não é Viva Operadora, não é Viva, é Viva. Operadora, é Viva, não é. É Viva. Do canal Viva, não me pagaram até hoje. Eu já telefonei várias vezes para a TV Globo, né? Eu digo, escuta, e os meus direitos conexos? O número do seu telefone estava errado, o seu endereço estava errado, a conta do seu banco estava errada. Então, por favor, coloque o correto no sistema para que vocês possam me pagar os atrasados e agora. Não, evidente, então vamos lá. Anotam tudo. Assim que nós tivermos uma resposta, nós imediatamente encaminharemos a você. Nada. 2, 3, 4 telefonemas. No último, uma funcionária me disse, a senhora não precisa ficar nos cobrando porque nós sabemos perfeitamente a nossa obrigação. Qual é a sua obrigação, minha filha? Responder mal para uma atriz que está simplesmente cobrando os seus direitos que vocês não pagam, TV Globo? E agora coloca no Globoplay de novo, já telefonei, digo, escuta, e aqueles atrasados que foram vendidos para 90 e não sei quantos países? E a reprise do Canal Viva? Quando é que vocês acertam? Nenhuma resposta. Então, parabéns para quem estiver vendo, mas olhem, o dinheiro não está indo para os atores, não. O dinheiro só está indo para a TV Globo, viu? Infelizmente. Fala, meu filho, desculpa. A pergunta dela é se aqueles penteados, eles tinham que ser feitos com muitos apliques e se os vestidos eram muito calorentos. Oh, meu amor, não. Eu não usava muitos apliques, não. O meu cabelo estava mais ou menos comprido, na altura do ombro, né? E era volumoso. Então, eu tinha a impressão de que eles punham um pequeno aplique para poder fazer uns coques e tal, mais ou menos nessa altura aqui, mas era muito pequenininho, com pouco cabelo. E na frente também tinha o meu cabelo, e eu usava aquele penteadinho que eu dizia assim, eu pareço um poodle. Sabe aqueles cachinhos na frente que caíam assim no rosto, né? Penteadinho de poodle que eu escolhi para a baronesa. Olha, não ficava muito tempo me penteando, não era sacrificado, pouquíssimo, só um apliquezinho. Agora a roupa, eu confesso a você que sentíamos calor sim, porque geralmente os tecidos são pesados, veludo, outros tecidos mais pesados, né? mais fortes. E tinha todo o processo do espartilho que a costureira fazia, né? Que amarrava a gente atrás, que apertava, e umas calçoilas, né? Uma coisinha que vinha até aqui, não sei exatamente como chamavam essas calcinhas da época, ela tinha rendinha aqui assim, nesse comprimento, né? E uma meinha branca por baixo dessa calçoila. E aquilo já esquentava, né? E depois, por cima disso tudo, nós ainda colocávamos as roupas. Então, realmente, às vezes, quando estava sol e a gente nas externas, era sacrificado. Muito calor. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? E eu dizia, tô com caioio! Caioio, ai, você que caioio! desidratava ali, perdia uns 5 litros d'água todo dia. Bom, mas tudo valeu a pena, qualquer sacrifício valia a pena, porque a baronesa era linda demais, né? A novela, um espetáculo, o elenco de babá, né? Muito bonito o trabalho. Vamos lá, a nossa próxima pergunta aqui é do Marcos Assunção. Ele pergunta o seguinte aqui, boa noite, Elaine e Flávio. Na verdade, são 2 perguntas em uma. Gostaria de saber se você gosta de se ver na TV e se é muito crítica com as suas próprias atuações. E mais uma, você trabalhou e gostou muito da Rede Tupi
Na sua opinião, qual a grande diferença entre essa emissora em relação às outras em que você atuou? Grande abraço. Então, a primeira pergunta é se você é muito crítica com suas próprias atuações. O que você acha? Nossa Senhora, me critico o tempo todo. Ah, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque eu devia ter feito assim, porque eu devia ter feito do outro jeito. Aí diz assim, tá ótimo, tá muito bom. E as pessoas começam a elogiar tudo. Aí eu assisto e digo, até que tá interessante. Mas até eu me convencer, me critico sim. Eu sou muito exigente comigo mesma. Aliás, em tudo, viu? Não é só me assistindo na televisão, não, em tudo. Eu me exijo demais, em qualquer coisa. E a segunda parte da pergunta dele ele fala da sua admiração pela TV Tupi e qual é a grande diferença dessa emissora em relação às outras em que você trabalhou. Pois é, a Tupi, eu fui apaixonada pela Tupi. Eu sou apaixonada pela Tupi até hoje, porque eu tenho lembranças tão boas das pessoas, situações, novelas, né? E a televisão Tupi era uma faculdade de dramaturgia, né? Nós tínhamos Lima Duarte, nós tínhamos Marisa Sanches, nós tínhamos Márcia Real, nós tínhamos, olha, mas uma infinidade de atores e atrizes que realmente você parava e ficava observando aquelas pessoas, como elas sabiam, como eles sabiam, né? E a maioria vinda do rádio. Eu também vim do rádio, numa outra geração, mas também vim do rádio. E eu tinha um profundo respeito por todos eles e eles por mim. Eu posso dizer o seguinte, eu acho que cada casa depende do dono, né? Os funcionários, aqui em casa, por exemplo, o jardineiro, o piscineiro, ou uma diarista, essas coisas, eles se comportam de acordo com aquilo que a gente impõe. Impõe não, que a gente sugere, olha, vamos caminhar dessa forma educada, civilizada, né? Qualquer coisa você me comunique, você fale. Depende dos donos da casa, a forma como as pessoas que estão trabalhando no seu entorno se comportem, né? E quando não se comportam bem, você diz, olha, lamento muito, mas não dá para continuar porque a gente vai entrar em atrito, né? E na emissora também, dependia dos donos das emissoras. Vai muito do comportamento dos donos, de como eles reagem de acordo com os seus funcionários, sabe? Eu acho assim, minha impressão, o que eu sempre tive em relação à TV Tupi, mãe, é a seguinte, eles foram de fato pioneiros e inovadores do ponto de vista artístico para a época, certo? Certo. No entanto, do ponto de vista de gestão empresarial, eles eram muito ruins, tanto é que a empresa faliu por ser mal gerida, né? Ela tinha uma administração meia boca. Então, era muito boa artisticamente, porém muito ruim do ponto de vista administrativo, como empresa, né? Ô Flávio, eu respeito a sua opinião e eu acho que a sua impressão de uma vista do lado de fora é absolutamente sensata e real. Mas como eu estava envolvida nesse processo, meu filho, e comparando com as outras emissoras onde eu já trabalhei, eu trabalhei em todas no Brasil, em todas. Só não trabalhei na TV Record agora, essa atual que tem um outro dono, mas eu trabalhei na original do Dr. Paulo Machado de Carvalho, portanto, eu trabalhei também na TV Record. Qual a emissora que não tem ou que não teve alguém que não gerencia bem, que utiliza recursos para proveito próprio? Todas. Todas. Que eu saiba, a televisão Tupi nunca ficou devendo para o governo, porque o governo fechou a TV Tupi porque devia. INSS, problemas trabalhistas, sabe? Por muito menos, mas uma infinidade de números menores, a TV Tupi foi fechada. E a TV Excelsior também. Então, se a gente comparar a situação anterior com a situação de agora, eu diria a você que a TV Tupi era muito melhor administrada. Talvez ela fosse um pouco familiar, sabe? A Bandeirantes fosse um pouco familiar com a família Saad, né? Chateaubriand,
E do ponto de vista artístico, você acha que a Tupi era superior ao que se tem hoje em termos Não, de televisão? olha, eu não posso dizer a você categoricamente sim. Por quê? Porque os elementos da TV Tupi, os atores da TV Tupi, a sua maioria ainda está presente hoje nas emissoras. Na Record, na TV Globo, etc. e tal. E são e continuam sendo pessoas e atores maravilhosos. E vou dizer a você, todas essas gerações que vieram depois de mim, né, tem muita gente talentosa. E tem muita gente que não tem talento nenhum, cujo sonho, me parece, é ser celebridade. Mas essa é a galerinha que vem de reality Mas show, essa galerinha também Não, é um número bem significativo. E mesmo assim, eu acho que tem um ou outro que conseguiram de fato se tornar bons atores ou boas atrizes. Acontece, né? A pessoa tem talento, Porque ok. tinha talento. Mas a grande maioria não, né? A grande maioria Não, entra para ser gosta, celebridade não, mesmo. Né? Eu vou desfilar na passarela e os holofotes vão estar todos voltados para mim. É isto. Então passa a ser uma vitrine. Tá. Né? A nossa profissão Agora, virou uma vitrine. Não por todos, é evidente. Então, mas a pergunta do Marcos. Qual é a grande diferença dessa emissora em relação às outras que você atuou? Qual seria uma palavra que definisse a TV Tupi em comparação às outras? Competência. Todos. Autores, atores, diretores, Tá. até figuração. Tá bom. Competência. Então, tá feito, tá respondido. Vamos para a próxima? Essa aqui é a pergunta número 6 de hoje, da Marília Francês. Boa noite, Elaine. Quando você fez a personagem Irma em Pantanal, você, entre aspas, recebia o cramulhão? E aqui ela dá risada, kkkk. Aí eu rio daqui, imagina. Bom, se você recebesse o cramulhão, a gente ia precisar contratar um padre exorcista. Né? Ai, que horror, que isso. Não, nunca recebi nada. Teve uma cena da Irma que ela ficava falando que nem um homem. Porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. Talvez ela esteja fazendo essa pergunta por causa disso, né? Por causa de uma cena que a Irma teve assim. Não, a Irma é uma coisa sobrenatural, meio... Ela tinha uma percepção muito... Ela era muito sensível, né? Então ela captou alguma coisa que estava acontecendo com Trindade. Com Trindade. Mais ou menos isso. Agora, eu, Elaine, não recebi nada. Não, eu recebia salário só. Não, Entidades assim não recebi, não. E, inclusive, aí, para quem tem curiosidade, né? Por exemplo, meu pai, uma vez, ele fez O Diabo no Corpo a Corpo. Foi. Né, que foi uma novela da TV Globo. Foi. E é um personagem muito forte, né? E tem uma bagagem energética ali muito intensa. Muito intensa. Sendo assim, ele sempre pedia, antes de entrar em cena, proteção aí, às entidades divinas, né? Ao bem. E licença para que ele pudesse executar aquele trabalho fingindo ser o anjo caído. Então é importante a gente sempre ter isso em mente. A mesma coisa com relação à minha mãe. Claro. Sempre que ela ia entrar em cena como a Irma ali, tendo um relacionamento com um cara que era um cara pactuado com o diabo, que no caso era o Xerel Trindade, ela também pedia proteção. Proteção e licença. Proteção e licença, porque de fato, galera, tudo é energia, né? Seja ela positiva ou negativa. Então existe o que importa nessa vida é como a gente decide utilizar essa energia e com qual intenção. Né? Exatamente, porque todo o universo, né, é a polaridade. Existe o lado negativo e o lado positivo. Como é que você fica sabendo disso? Por exemplo, a tomadinha que você liga a tua televisão, que você liga teu rádio, tem um ponto que é negativo, tem outro ponto que é positivo. É a polaridade necessária. Né? O equilíbrio dentro de todo esse universo. Agora, evidentemente que você precisa saber ligar. Né? De repente você liga errado, tem um fiozinho solto ali, dá um curto-circuito. Né? A mesma coisa nós. A gente precisa ser equilibrado. E eu, pelo menos, prefiro conter qualquer atitude, qualquer gesto que seja do lado negativo. Né? Eu me curvo, minhas lindezas, para o bem. Para o lado negativo, não. O lado negativo, eu quero que se encontre, que fique para lá, que fique purulando em outro lado, não perto de mim.
Não quero, eu quero o bem perto de mim. Desculpa, na resposta anterior eu fui presunçosa quando eu disse competência. Competência com toda humildade, sabe, minha gente? É focado no trabalho, focado em fazer bem e não como é que eu estou, como é que está meu corpo, como é que está meu peito, como é que... Ai, estou de bundinha caída, ai, porque meu cabelo... Ai, Jesus, é raso, é fútil, sabe? Atualmente é tudo muito raso. Se preocupem com o necessário, em ser ator, não em ter um peito avantajado, uma bunda não sei de que jeito, um corpo. É bom ter tudo isso, mas parem, é um exagero, né? Como a gente dizia no Rio de Janeiro, o culto ao corpo. Sabe, é muito culto ao corpo. Não, você se preocupar com a saúde, eu acho importante. Agora, você se preocupar com a estética corporal o tempo todo, sim, isso vira uma doença, vira uma obsessão. Você está fazendo dramaturgia, não. Em primeiro lugar, se preocupe em fazer bem feito. Porque atrizes feias, como a Bette Davis, por exemplo. A Bette Davis nunca foi uma mulher bonita que, de repente, em determinadas cenas, ela se tornava linda. Por quê? Porque ela fazia muito bem feito, sabe? Porque ela sabia ocupar o seu espaço, mise-en-scène, expressão corporal, era perfeito o trabalho dela. É isso que essas pessoas precisam ficar preocupadas hoje em dia a respeito disso, né? Para conseguir estofo, para conseguir bagagem, para poder executar essa profissão. Pergunta, agora vamos lá. Essa aqui é a pergunta número 7. Tá. Ela foi feita pelo Fernando Santos. Vamos lá, Fernando. Oi, Fernando, obrigada. Olá, querida Elaine, querida e Flávio. Um forte abraço de Londres, Inglaterra. Eu tenho um problema terrível de oratória e discursos, apresentações para colegas de trabalho. Seu modo de falar e dicção me ajudam bastante nesse sentido. Você é uma mestra na arte de se comunicar. Obrigado. Gostaria de saber se você possui empresários ou agentes que fazem a ponte com possíveis oportunidades de trabalho na TV, cinema, teatro e até comerciais. Já pensou em usar ferramentas como Instagram e YouTube para ganhar dinheiro? Nossa, você está em Londres, é o nosso sonho de consumo, sabia? Depois se diga qual foi seu caminho para a mina. Eu adoraria, brother, você que está aí, o Fernando, me ensina aí qual é o caminho das pedras, cara, para a gente morar em Londres. Pedras, dá para você fazer uma pergunta de cada vez? Primeira pergunta dele, se você possui... Primeiro eu quero agradecer o seu elogio, né? E dizer que eu me sinto sensibilizada e muito feliz se eu estou lhe ajudando nessa dificuldade que você tem de oratória, né? Se tudo que eu estou falando aqui está servindo de alguma forma para você melhorar nas suas explanações com seus colegas ou seus alunos, não sei exatamente qual é a sua função, eu fico muito feliz. E se eu puder ajudar mais, eu ajudo sim, viu? Muito bom. Quer dizer, esse programa está servindo para alguma coisa, né? Esse programa justifica a gente estar fazendo, tem conteúdo, né? E favorecendo determinadas pessoas como você. Fico muito feliz. Vamos lá, ele quer saber se você possui agentes que fazem a ponte com possíveis oportunidades de trabalho na TV, cinema, teatro e até comerciais. Não. Olha, eu sou do tempo em que os diretores e os autores, eles ligavam para casa dos atores assim, gostaria que você trabalhasse comigo. Eu digo, estou indo, né? E sempre foi assim. As emissoras ligavam e diziam, por favor, venha conversar, porque fulano quer... Eu nunca tive um agente, né? Tem um amigo meu, que ele tem uma agência que ele forma casts, né? Para filmes e agora seriados da Amazon, Netflix e tal. Ele falou assim, eu posso agenciar você e tal? Eu digo, claro, se você quiser, tudo bem. Mas até hoje ele não me deu resposta nenhuma, né? Não sei porquê, ou ele não está agenciando, ou as pessoas não tiveram interesse. Mas nada oficial, nada assim... Não tenho. Só esse amigo que
Ele insinuou que ele faria, mas até hoje eu não obtive nenhuma resposta. Vamos lá, a segunda parte da pergunta dele é se já pensou em usar ferramentas como Instagram e YouTube para ganhar dinheiro. Essa eu vou responder para você, brother. Eu gostaria também de responder, tá mas bom. por favor, pode responder. É o seguinte, se você algum dia pretende ganhar dinheiro com YouTube ou Instagram ou o que quer que seja, eu particularmente acho muito complicado você servir 2 mestres ao mesmo tempo, tá? Então, se você tem uma profissão e você deseja ser youtuber, muito provavelmente você vai ter que abandonar essa profissão e se dedicar somente ao YouTube. Porque assim, gente, produzir programa para o YouTube, ele requer dedicação, ele requer roteirização, ele requer produção, Sim. ele requer edição, finalização, pós-produção. Não é brincadeira, não é fácil. Então, assim, eu acho muito difícil alguém, de fato, ser youtuber full-time e ganhar dinheiro com o YouTube sem se dedicar o tempo todo ao YouTube, tá? Não tem como. A mesma coisa vale para o Instagram, porque você ficar alimentando redes sociais requer esforço, requer dedicação, requer você encontrar conteúdos de relevância para postar de forma periódica. Então, assim, é uma profissão em si, né? Então, assim, não dá para você ser advogado e youtuber full-time ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Você tem que optar por aquilo onde você acha que você vai ganhar mais dinheiro e principalmente vai ser mais feliz aí fazendo o que você gosta. Pois é, e tem o seguinte também, meu amigo, né? Claro que a plataforma se comunica sempre e diz assim, olha, faça programas mais curtos, né? 15 minutos, 10 minutos, quanto mais curto, melhor, porque as pessoas não têm paciência para verem programas que levam muito tempo, como o nosso, por exemplo, 1h30, 2 horas. Nós temos um público muito específico e que às vezes me cobra até mais tempo, né? Então eles me aconselham a fazer temas que agradem a mais público, quer dizer, pegue uma camada maior de público. Eu falo realmente de um assunto que interessa a uma minoria, não? Na verdade, assim, o nosso canal ele é um canal extremamente nichado, né? Exatamente. A Elaine Cristina, ela é um nicho muito específico. É um nicho. Né? São vocês aí que realmente gostam do trabalho dela, acompanham esse trabalho durante a vida inteira, que estão aí honrando a gente aí com suas visualizações e tendo aí sempre esse carinho com a gente. Mas se você quer de fato ganhar grana no YouTube, existem certas temáticas que com certeza vão te dar um rendimento maior. Se você falar de tecnologia, telefone celular, videogame... Não é só isso, Flávio. Se eu falar de fofoca, sabe? Eu fico impressionada, e eu não sei fazer o que essas pessoas, e não estou aqui criticando ninguém, né? Eu não tenho coragem de fazer o que determinadas pessoas fazem, né? Eu não quero levantar e dizer assim, olha, agora eu vou escovar meu dente. Nossa, essa noite eu vou dormir com meu marido. Não, porque nós dormimos todas as noites, acontece alguma coisa. Gente, falar da privacidade, da vida sexual, de quantas vezes por semana. Eu realmente eu não me sinto bem nem assistindo, quanto mais fazendo. Eu acho isso de uma breguice tão extrema, tão absurda. E daí isto desencadeia, assim, em termos de likes, 400 mil pessoas assistiram e gostaram. Eu não sei fazer esse tipo de coisa. Eu não sei fazer um mimimi de 5 minutos. Sabe, só para as pessoas estão curtindo. Olha, 200 e tanto. Não, mas o que as pessoas aprenderam? Que mensagem você passou para essas pessoas, além dos likes? Então, para você ter uma ideia, eu recebo do YouTube, não sei outras pessoas quanto, mas o que eu recebo, eles me pagam $1 por cada 1.000 visualizações. $1 por cada 1.000 visualizações. Então, perceba, em 2 anos e tanto de programa, quanto eu recebi até agora? $213. $213. Então, assim, se você tem a ilusão de que você vai ficar milionário com o YouTube, assim, você pode ficar? Pode. Pode? Mas... É provável que você fique? Não. Não, mas você não vai ter mais vida. Então, assim, para você render grana, tanto para o YouTube quanto para você, né, exatamente nessa parceria,
E o que a mãe falou é verdade. A média do que é pago para o youtuber no Brasil é em média de $1, variando até 1,95 às vezes. Tá? Às vezes. Né? Isso chama CPM, que é o custo por visualizações, por cada 1.000 visualizações deles. Mas assim, não tenha a ilusão. Para você virar milionário com o YouTube, você tem que produzir conteúdo o tempo todo. Você tem que fazer programas curtos e vários programas por semana. Não é um único programa a cada 2 semanas, como o nosso caso. Se você for fazer vários programas, porque eu já pensei em membros para o meu programa, porque aí os membros contribuem mensalmente com uma quantia. Porque nós estamos há 2 anos, eu e o Flávio, bancando essa produção. Ou vocês acham que a nossa luz não custa? Nossa luz custa. A maquiagem, produto de maquiagem custa, cabeleireiro custa, as roupas são minhas, a minha casa. Eu paro tudo um sábado inteirinho, não recebo visita, não saio e fico aqui à disposição para gravar, me aprontar, gravar e editar. E agora, Flávio? Então, respondendo aqui a pergunta do Fernando, essa segunda parte da pergunta dele, se a gente já pensou em usar ferramentas como Instagram e YouTube para ganhar dinheiro. Sim, nós inclusive usamos isso, obviamente, dentro das possibilidades que o nosso nicho no YouTube e no Instagram oferecem. Tá? Claro, se um dia nós dois nos tornarmos YouTube full-time, o que não acontece hoje em dia, porque minha mãe tem os trabalhos dela e eu tenho os meus trabalhos como executivo de marketing, fotógrafo e videomaker, o dia que eu puder me dedicar 100% ao YouTube, aí com certeza os rendimentos aqui vão ser maiores. Pois é, Fernando, é isso. Simplificando, né? Eu não tenho tempo e nem disposição para fazer vários vídeos por semana, por dia, né? Coisas sem conteúdo, sem mensagens, não passar mensagem nenhuma para as pessoas, né? Às vezes eu fico aqui falando verdades e passando experiências que eu tive para vocês durante 1h30, 2 horas. Né? Como é que eu vou fazer isso em 5 minutos, 10 minutos? Então a plataforma é boa, a plataforma dá dinheiro para algumas pessoas, muito dinheiro. Agora eu não consigo ganhar dinheiro, porque eu faço conteúdos mais longos, né? Passo para vocês experiências vividas, vivenciadas por mim durante toda a minha carreira. E mesmo que não seja a respeito da minha carreira, qualquer assunto que eu tenha, eu procuro sempre ir fundo e passar uma mensagem através daquilo que eu estou falando. Né? Não sei levantar e dizer para as pessoas, ai, eu dormi tão mal hoje, nossa, olha meu cabelo como é que tá, preciso ir arrumar. Ai, Jesus, ai, eu não me maquiei ainda, estou bem, estou bem. Nossa, hoje eu dormi com meu marido, eu quase não dormi. Gente, as pessoas falam assim, escancaram a sua privacidade, a sua vida sexual, expõem os seus filhos, a sua casa, o seu ritmo. Eu não sei fazer isso. Eu não recrimino quem faça, mas eu não sei fazer isso. E da mesma forma, eu quero ter vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente, não é? O que eu estou vivendo é este momento, aqui agora. E aqui agora eu vou me preocupar só em ganhar dinheiro, né? E vou tentar gravar 7 vídeos por semana, ou o dia inteiro, fui para a rua, mostrei que eu fui no supermercado, voltei, fiz acontecer. Só para like, 400 mil likes, não aguento, eu não aguento isso, né? Então, como eu não posso ganhar dinheiro só com este programa, então eu não ganho, Fernando. Ainda não. Mas ganhar dinheiro é bom e todo mundo precisa, né? Porque as contas todo mundo tem no final do mês, não é? É claro, eu não sou diferente de ninguém. Mas, infelizmente, ou eu entro nesse ritmo que a plataforma me oferece para ganhar dinheiro, ou eu não vou ganhar nunca. Né? Bom, vamos para a próxima? Vamos. Pergunta número 8, essa aqui é da Regina Ramos. Elaine, a minha pergunta é, existe beijo técnico? Sim, não é? Mas também se há casais que se envolvem, até porque alguns se formam a partir de alguns trabalhos, esse beijo técnico que vocês tanto falam, ele é muito difícil de ser executado? Existe beijo técnico desde que a televisão existe. Beija de verdade quem quer beijar. Né?
Se o diretor exige e você não está com vontade, você diz, não vou beijar. Que isso? Né? Na TV Tupi, por exemplo, quando as coisas não eram muito exageradas, alguns beijos, essa mão de dentro, por exemplo, a câmera está te pegando aqui, né? Está aqui no perfil do casal. Então, geralmente, o galã, por exemplo, fazia isso aqui. E veja, tinha um dedo aqui. Mas nem tem necessidade disso, porque o galã não é doente nem nada, quer dizer, encostar lábio não vai tirar pedaço. Você pode perfeitamente, hoje em dia, é um beijo técnico, não deixa de ser. Você não dá selinho, às vezes, no amigo. Ô, meu bem, tudo bem? Tudo bem. Então, você vai fazer com o teu companheiro de cena, você simplesmente vai encostar os lábios. Não precisa ser um beijo de língua. De língua. Mesmo porque eu acho que aquilo que é sugerido é muito mais sensual e muito mais interessante. Beijo de língua em televisão não fica bem esteticamente. Então as pessoas fazem porque tem intenção realmente de fazer safadeza, porque não precisa beijar assim. Gostei. Então safadeza você faz num motel, você faz em outro lugar que você quiser. Não né? na TV. Né? E tive uma ocasião, que evidentemente eu não vou citar nome, um ator mais maduro, ele tinha uma externa comigo que ele tinha que me dar um beijo. E estava na externa e ele veio e pá! E não deu nem tempo de falar, né? Opa, comigo não, né? Qualquer coisa, vai com calma. E ele tentava me beijar de verdade. E eu, fechei a boca, né? E ele tentou, até que eu, empurrei ele. A cena já tinha ido, mas realmente eu procurei não demonstrar na minha fisionomia que eu estava contrariada. Mas eu dei um empurrão na barriga dele e ele ficou sapateando. E eu disse, da próxima vez eu meto-lhe a mão. Nunca mais tente fazer isso comigo. Porque realmente não havia necessidade. Foi uma falta de respeito profissional comigo. Vamos lá para a próxima? Claro. A nossa próxima pergunta é da Isabela Siqueira. Oi, Isabela. Ela pergunta, oi Elaine, admiro muito seu trabalho. Eu gostaria de saber se você chegou a ser convidada para participar da homenagem aos antigos atores de Pantanal no remake. Ai, bendito Pantanal. Todo mundo quer saber do Pantanal. Todo mundo quer me envolver. Pantanal ficou lá há 32 anos atrás na minha vida, absolutamente encantado. Mas eu vou responder. Não me convidaram, mesmo porque sabiam que eu não iria. Eu não faria. Só isso. Não fui convidada. E eu não gostaria de ser. Bom, vamos para a próxima então. Essa aqui é a pergunta do Rafael Augusto. Ele fala o seguinte, quais momentos da sua vida você acha que foram fundamentais e que sem eles hoje você poderia ter uma vida totalmente diferente? Nossa. Dizer eu não tive esses momentos é evidente, todo mundo tem, né? A única coisa que eu posso dizer a você, tem determinados temas que a gente evita tocar, porque são delicados demais, né? E porque a gente às vezes pode magoar determinada pessoa e não é a nossa intenção, né? Mas é evidente, na minha vida pessoal particular, toda vez em que eu coloquei o meu emocional na frente, eu me prejudiquei nas minhas relações, né? Na minha relação, eu diria assim. Então, eu posso dizer que, por exemplo, o pai do Flávio, né? Que foi um grande amor que eu tive na minha vida, e eu sei que é isso, né? Que as pessoas querem saber. O pai do Flávio foi um grande amor na minha vida, um amor de muitos anos. Mas eu diria a vocês o seguinte, que desde o começo foi uma relação que nós não éramos 1 mais 1, 2. Né? Eu entrei nessa relação de uma forma muito carente, muito temerosa, e eu diria, numa fragilizada, né? Mas indo muito bem profissionalmente, porque eu tomava minhas decisões e tal.
estava muito bem e eu me tornei, diante dessa ligação, dessa relação, desse casamento, eu me tornei metade de mim mesma. Agora, eu não posso culpar, porque a outra pessoa teve culpa. Não, eu me submeti a esse tipo de relação, sendo metade do que eu era. E sempre dando preferência, prioridade para as coisas da casa, para a minha relação, para o meu casamento, para isso, para aquilo. E eu fui perdendo o meu protagonismo enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. Então, eu posso dizer o seguinte para vocês, foi bom. Foi bom por quê? Porque olha aqui o que eu tenho. Tinha que acontecer, nada acontece por acaso. Olha aqui o presente que Deus me deu, né? Essa relação tinha que existir porque eu tenho meu filho, né? Então eu tenho certeza absoluta que ele, através dele, eu tive a melhor coisa, o melhor presente da vida. E eu tenho consciência absoluta que a melhor coisa da vida eu proporcionei a ele, que foi esse filho também, né? Que nos ama e que nos acompanha e que nos dá atenção na medida do possível, tanto para mim quanto para o pai. Mas evidentemente, e eu não digo só isso da minha parte, porque tudo é consensual dentro de um casamento, dentro de uma relação. Ninguém casa obrigado, ninguém vive obrigado. Você vive porque quer viver. Mesmo não estando bom, mesmo sofrendo, você vive porque você está naquela situação, porque quer ou não. Eu sempre fui uma mulher independente, sempre trabalhei, né? Nunca dependi de homem nenhum, nem de pai. Essa é a verdade, né? Então, se eu tivesse, e olha, não estou culpando ninguém nem agredindo, ao contrário. Se eu tivesse tomado uma resolução de separação há anos atrás, teria sido melhor para mim e para ele, para nós dois. Porque num determinado momento nós nos perdemos. E não havia mais possibilidade de nos reencontrarmos. Essa era a minha tentativa. Porque um oceano se estabeleceu entre nós dois. Nós tínhamos um oceano imenso entre nós dois. Então é isso. Se eu tivesse tomado essa atitude há muitos anos atrás, evidentemente a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, teria sido diferente. Eu respondi? Respondido está. Ok. Vamos para a próxima? Claro. Essa aqui é a pergunta número 11. Ela foi feita pelo Bip Bip. O Bip Bip parece o Papaléguas lá do desenho. Bonitinho. Bip Bip. Ele vive aqui fazendo. Ele pergunta aqui pra gente, gostaria de saber se com o passar dos anos você guardava coisas dos seus trabalhos, como scripts, fotos e vídeos, e para o Flávio, se algum dia ele apareceu, talvez até como figuração em alguma coisa, se ele acompanhava os pais nos estúdios, e beijos. E beijos? Você acompanhava nos beijos? Não, beijos dele, beijo do Bip Bip pra gente. Entendi que ele me acompanhava nos beijos também que eu dava. Que coisa estranha é essa? Não, eu não guardo script, essas coisas, não guardo. Eu lembro que eu pegava os scripts de vocês para desenhar atrás, que tinha você usava todos, que tinha a parte branca, né? Eu pegava e desenhava. Depois que eu gravava, eu te dava e você fazia inclusive história em quadrinho, eu sei. Faziam historinhas lindas para vender para a família. Ele vendia, ele já ganhava dinheiro nessa época. Não guardo. Fotos, eu guardei muitas fotos e eu confesso a você agora que eu estou me desfazendo de muita coisa de revista, jornal, essas coisas, porque como a gente vai pondo, fazendo postagens, né, no Face, em vários lugares, então ficou lá, tá lá, tem um documento, né, não precisa ficar guardando essa velharia, esses papéis velhos dentro de casa. Eu nem gosto de fazer isso, não. O Flávio nunca fez nenhuma participação, nem figurante, não. Eu sempre disse, eu inclusive não gostava de fazer muitas entrevistas e reportagens com o Flávio, porque eu dizia assim, ele não é produto de consumo, eu e o pai dele somos. Portanto, não tem entrevista com meu filho. Acho que eu dei uma entrevista ou duas na vida, né? Quanto a nos acompanhar até o estúdio, durante a gravação, não.
Eu tenho a impressão de que com o Eu seu lembro pai, uma vez de eu ter ido com você buscar script. era para buscar script. Aí eu dei uma passada pelo estúdio só porque você me Eu mostrou, ó, é mostrei aqui que pra eu você gravo. cenário. Isso. Nunca. E eu acho que uma vez com o pai no Jardim Botânico lá no Rio, na Globo, mas Para também ver cenário e tal. Eu Mas lembro dentro de sim. estúdio acompanhando gravação, o que eu não. lembro é de ter ido mais vezes em bastidores de teatro, de peças de teatro que eles fizeram, e isso eu acompanhava com mais frequência. Agora, televisão, estúdio e TV não. Porque o teatro, inclusive, possibilitava, né, que ele fizesse isso, porque tem o camarim. E nós sempre tivemos um camarim à parte, eu e Flávio. Né? E durante o espetáculo eu ficava na cabine de luz, lá, ficava lá com o pessoal da técnica. Ele ficava com o pessoal na técnica, e uma vez ele fez uma gracinha, porque ele era pequenininho, e ele estava sentado exatamente na janelinha do técnico. E de repente ele fez assim, tirou o sapato caiu lá embaixo. Foi um auê. Pegou em alguém, né? Pegou em alguém. Caiu do lado, pelo menos. O sapatinho dele caiu em cima de um espectador. Porque ele tirou o sapato. E foi interessante também uma vez que ele estava... que foi nesse mesmo dia. Que o seu pai tinha o personagem, lembra? Ah, isso foi na nona, né? Ele se dava um tiro. Ele se matava no Ele espetáculo. se dava um tiro. E quando o Flávio esqueceu que tinha essa cena, e eu idem. E ele pegou, acho que uma arma e fez tum! E ele disse, pai! Ai! Aí foi um desespero, eu saí correndo A plateia olhou. da técnica e comecei a descer a escada para ir pro palco. De mentirinha. E ele correndo. Acho que foi nesse dia que você estava sem sapatinho. Você corria para encontrar o pai e o pai saiu correndo do palco e veio ao encontro dele e disse, papai tá aqui. Não aconteceu nada, filho, papai tá aqui. E ele agarrou o pai. Ali foi realmente esquecimento, porque para mim e para o Flávio era uma coisa natural, mas para ele não era, né? Ele ficou desesperado, como meu pai se matou? Que isso? O que está acontecendo aqui? Foi horrível, mas passou. Então vamos para a próxima pergunta aqui, agora a número 12. Vamos lá. Essa aqui é a pergunta da Nildete Silva. Oi, Nildete. Obrigada, meu bem. Boa noite, minha atriz favorita. Minha pergunta é a seguinte. O que você acha do desempenho desses novos artistas no teatro, cinema e principalmente na TV? Minha amadinha, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho ido muito pouco a teatro porque eu estou morando longe, né? Eu moro a 30 quilômetros de São Paulo, aqui numa serra, 1.050 metros de altura, e televisão aberta, nós não vemos há quanto tempo, Flávio? A gente já não assiste TV aberta, pessoal, há pelo menos uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. Então, se eu disser a você que eu estou acompanhando o trabalho de alguém em alguma novela, seria mentira. Eu não estou. No momento, eu não estou vendo nem a reprise do Sim, a Moça no Globoplay. Não estou vendo. Então, eu tenho visto muito pouca coisa, assim, em seriado. Eu tenho visto mais filmes, sabe? Mais entrevistas que me interessam. Mudou um pouco. Eu estou escolhendo coisas diferentes, sem ser a dramaturgia para eu poder ver. Mas o pouco que eu vejo muita gente capaz e muita gente interessante surgindo por aí. E também vejo bobagens, né? Então não dá para eu fazer uma avaliação assim para você, dizer a maioria é boa. Não, eu vejo pessoas que são muito talentosas, interessantes. E vejo pessoas também que não chegam nem a ser promessas, que não vão acontecer. Vamos para a próxima pergunta? Vamos? Então vamos lá. A nossa próxima pergunta aqui foi feita pela Naluzica. Hã? Naluzica. É uma amiga que eu tenho linda. Isso, ela pergunta aqui para você. Boa noite, querida Elaine. Já pensou em escrever sua autobiografia, dada a facilidade que tem em redigir textos e se comunicar com muita facilidade? Sei que aqui, em seu canal, você já nos conta com riqueza de detalhes e emoção toda a sua vasta trajetória de atriz, bem como sucintos relatos pessoais. Mas são ferramentas diferentes. Muito obrigada. Imagina quem tem muita facilidade na escrita, é você, danadinha. Você escreve muito bem. Eu não tenho, não. Meu forte não é escrever, meu forte é atuar.
Repete a pergunta. Vou repetir a pergunta para você. Ela fala o seguinte aqui, ó. Se você já pensou em escrever sua autobiografia, que apesar de todo o material de vídeo que a gente já tem no canal contando a sua vida, trabalhos e até aspectos pessoais, ela diz que são ferramentas diferentes. Sim. Então a pergunta é, se você já pensou em escrever a sua autobiografia? Olha, uma vez uma pessoa ficou interessada em escrever a minha biografia para eu passar uma autorização e para eu dar dados, gravar a minha voz, para eu dar dados para ele poder escrever, etc. e tal. Não fiz isso e depois pensei esporadicamente sobre o assunto. Depois eu digo, não vou fazer isso não. Não vou fazer em livro não. Eu vou fazer isso através do vídeo. Por quê? Porque é mais moderno. Porque as pessoas têm melhor acesso, porque as pessoas não vão pagar uma nota por um livro para ler a biografia de alguém, né? As pessoas vão assistir, é só entrar no canal, se inscrever, vão assistir. E vão me ver e vão aqui, ó, olho no olho, eu falando a verdade, sendo sincera, todos os momentos que eu vivi, todos os trabalhos que eu fiz. Eu achei que seria melhor e mais importante eu fazer dessa forma. Porque você se habilita a escrever a minha biografia. E essa linda. No momento eu não estou pensando nisso não, mas se você se habilitar, quem sabe? Você escreve muito bem, danadinha. Vamos para a próxima então. Essa aqui é a última pergunta de hoje, de número 14. Quem fez ela foi o Gustavo Amaral. Obrigada, Gustavo. Oi, Elaine. Desde já, muito obrigado pela resposta à minha pergunta no vídeo anterior. Sobre seu último programa em relação à profissão, fiquei com uma curiosidade. Você já deu aulas de atuação? Caso negativo, tem vontade? Muito obrigado e um grande beijo para você. Gustavo, eu nunca dei. Se eu tenho vontade, eu nunca pensei nisso. O que eu faço aqui não dou uma aula, eu conto as experiências que eu tive na minha vida profissional, né? Os trabalhos que eu fiz. E se eu tenho intenção, para quê? Eu vou fazer uma escola? Ou vou participar de uma escola para dar aula para os alunos, para eles trabalharem aonde? Qual o mercado de trabalho que nós temos neste momento? Os teatros, pouquíssimos teatros, né? Para a gente conseguir atualmente patrocínio está muito difícil, né? As leis realmente agora andaram fazendo muita molecagem e agora ficou tudo mais difícil. E televisão tá também muito restrito o mercado de trabalho. Então eu vou enganar as pessoas, eu vou dar aula para eles trabalharem aonde? Né? Só se a gente formar grupos, né? Mambembe, enfiar dentro de uma Kombi, como eu fazia, e sair mambembando pelas estradas, né? Afora, pelas cidades interiores, só se for assim. Porque está muito difícil, está muito difícil. Então, não pense nisso, não. Não sei, talvez de uma outra forma, quem sabe futuramente. Mas no momento eu não estou pensando. De repente essa outra forma, mãe, pode ser um infoproduto, né? Você fazer um curso do seu método de atuação para que você possa vender ele online através de plataformas especializadas nesse tipo de material. Claro, mas é uma coisa muito particular minha. Né? É isso. Tem que ser muito bem cercado. E muito bem feito também. E muito bem feito. Para a gente entregar um produto de qualidade. Mercado de trabalho para que essas pessoas possam utilizar esse vídeo, esse curso e conseguirem emprego. Será que essas escolas todas que ensinam tantos atores e colocam tantos atores na praça estão orientando essas pessoas? Para onde elas podem, em que lugar elas podem trabalhar? Não sei, não sei responder. Até porque essas escolas, mãe, elas não podem prometer com certeza a inserção de alguém nas televisões, né? Não pode. Isso é um risco enorme que eles correm se eles de fato vendem esse tipo de promessa. Eu acho que não vendem esse tipo de promessa porque não dá para garantir. Não dá.
né? E a pessoa vai lá e fica, sei lá, quanto é que dura um curso desse? Uns 2 anos, mais ou menos? É o tempo de uma pós-graduação, mais ou menos, né? Sim, seria como uma faculdade. Então, a pessoa vai lá, investe, além da grana, o tempo dela, né? Durante um período aí de mais ou menos uns 2, 3 anos. 3 anos. E aí nem sempre vai ser absorvida pelo mercado, né? Infelizmente. Não tem isso, não. Eu vou ficar por aqui, dando os meus pitacos, contando as minhas experiências, né? Mesmo porque eu não estou morta, quem sabe o que vai acontecer no futuro, né? Eu vou aqui contando as coisinhas para vocês. Bom, mais uma arte de viver. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos em frente, minha gente. A cabecinha da gente está num outro lugar, né, focada em outras coisas. No momento, todo mundo tão preocupado. Vamos pensar positivo. Vamos pedir a Deus a melhor solução para tudo, né? Que tudo corra bem, que o trem se coloque no trilho, né? Para fazer uma viagem bem bonita por esse Brasil afora. Grande beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo programa. Beijo para todo mundo, ó. Tchau, tchau. Até o próximo.